Abra ela no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e preste muita atenção no que nós vamos ler nessa reunião através da palavra. Irmão, a mensagem de hoje é essa: como o mundo espiritual te vê. Você já parou para pensar nisso? Qual é a visão que o mundo espiritual tem ao seu respeito? Qual é a visão que Deus tem, e não só Deus, principalmente? Como que os demônios veem você? O mundo espiritual precisa lhe respeitar, saber que você realmente é uma pessoa de Deus. Mas a pergunta que fica é: como que o mundo espiritual nos vê? Porque a gente consegue enganar o pastor, a gente consegue enganar o obreiro, o irmão, o cônjuge, mas quem é a única pessoa que a gente não engana? Deus, com certeza. Mas o diabo e os demônios também estão vendo o que a gente faz no dia a dia, quem nós somos, quando saímos por aquela porta lá atrás. O diabo também consegue ver quem você é quando você está dentro da sua casa, quando você atende aquela ligação e às vezes é só para falar mal dos outros. O diabo sabe o que você fala quando está sozinho, quando está em casa, o que você faz quando está diante do teu celular. Só você. Você acha que o diabo não está ali ao redor vendo? Numa sinagoga, Jesus estava lá pregando, manifestou o demônio num homem. E esse demônio olha para Jesus e diz assim, ó: eu sei quem tu é. O diabo sabe quem você é. Reclamações, murmuração, às vezes reclama até da igreja, reclama de coisas, quando está lá sentado com a família, quando está só com o marido, com a esposa. Irmão, você acha que o demônio não está vendo? Claro que ele está vendo. Depois você vai dizer: sai, Satanás. O diabo vai dizer: como sai? Eu sei quem tu é, eu sei o que tu fala, o que tu faz, está te fazendo agora? Eu vou te mostrar na Bíblia que houveram pessoas que não conseguiram expulsar o demônio, irmão. Por quê, pastor? Porque eles viviam uma vida dupla. E esse vai ser o grande cuidado que você tem que ter, de viver uma vida dupla. Porque às vezes, quem é que já ouviu falar do crente Raimundo? Aquele ditado: um pé na igreja, um pé aonde? Irmão, nós temos que andar com Deus de verdade. É isso que você tem que parar e analisar na sua vida. Como que o mundo espiritual te vê? O diabo respeita você? Ou o diabo nem dá bola para aquilo que você fala? Quando você diz: sai, Satanás, ele olha para você e diz: sai o quê? E não sai. Irmão, às vezes nem o espírito fraquinho da dor de cabeça te respeita. Porque quando você ora, nem a dor de cabeça sai. Aí você tem que apelar para o Dorion. Quem você é? Que tipo de crente você tem sido? O mundo espiritual sabe quem você é lá fora. Você tem que levar isso a sério. Aí diz aqui, Marcos capítulo 1, quando Jesus entra na sinagoga, versículo 23, leia com o pastor o que diz a Bíblia. E estava na sinagoga um homem com espírito, o que ele tinha, pessoal? Imundo. Olha só. O qual exclamou dizendo, pegue sua caneta e sublinhe agora o próximo versículo, é o 24. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Olha o que a Bíblia diz, leia. Vieste a destruir-nos? Foi a pergunta que ele fez. Agora leia com o pastor, todo mundo junto. Bem sei quem és. Todo mundo, o que ele disse? Tu és o quê? O Santo de Deus. Agora olhe para mim. Quem é que falou isso aqui para Jesus? Não foi uma pessoa. Quem é que falou isso aqui para Jesus? Não foi o Deus dos céus. O texto é muito claro. Foi um homem que estava manifestado com espírito imundo. Espírito imundo significa demônio. Agora preste atenção. O demônio olhou para Jesus e disse: você pode me destruir. Você tem poder para me destruir. O demônio olhou para ele e disse: você tem poder para desfazer o que eu estou fazendo na vida desse homem aqui. O demônio olhou para ele e disse: você pode me destruir. Você pode me expulsar. Por quê? Porque o demônio disse: porque eu sei quem tu é. E eu sei que tu és o santo de quem? De Deus. Você está andando com Deus, você é santo, você está na palavra fazendo as coisas certas. Agora preste atenção. Como é que você sabe se uma pessoa é santa? Só tem um jeito. Você precisa conhecer ela no dia a dia. E a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso. Então, quanto tempo aquele demônio não estava olhando Jesus?
Não estava observando o comportamento dele, o que ele falava, o que ele fazia, quem ele era. Agora todo mundo olhe para mim e preste muita atenção. Quem você é? Depois que o culto acaba, depois que as luzes se apagam e quando você sai por aquela porta lá fora. Quem você é? Lá na rua, na tua casa, no trabalho, o mundo espiritual te conhece. A pergunta é: o mundo espiritual te respeita? Ou o diabo olha para ti e diz: esse aqui é um dos meus? Porque ele sabe que às vezes você é uma coisa dentro da igreja, mas fora da igreja é outra. Tem pessoas que são uma coisa dentro de casa, fora de casa são outras. A pessoa é um em casa e no trabalho o que ela é? Outra pessoa. Só que você não pode ser esse crente que vive essa vida dupla, tripla. Cada lugar você é uma pessoa diferente. Você tem que ser de Deus. O mundo espiritual tem que te respeitar. Talvez até agora não aconteceu nada contigo. Sabe por quê? Porque até esse momento você enfrentou demônios fraquinhos, comedores de pipoca, que fica ali na esquina recebendo a pipoquinha. Mas você ainda não pegou um demônio mais forte. Só que o dia que você pegar, se você continuar vivendo a vida que você está vivendo até agora com Deus, na brincadeira, irmão, você vai ter problemas. Uma vez numa igreja tinha um obreiro, e chegou a hora da libertação, estava todo mundo na frente do altar. E tem demônio que vai fazer você passar vergonha. Porque ele vai falar tudo que tu faz de errado. Na frente de todo mundo ele vai apontar o dedo e te acusar. E aquele obreiro estava lá e manifestou no tal, e eu mandando os obreiros orar e orando. Daqui a pouco manifestou alguém aqui, eu falei para o obreiro orar. Irmão, ele quase tomou a surra do demônio. Olha, foi Deus que não permitiu que o demônio falasse que ele estava fazendo de errado. Porque ele quase estava apanhando ali. Eu pensei, vou ter que descer, eu vou mandar alguém ajudar ele, porque esse aqui está mal. E Deus falou, ele tem problema. Eu senti no coração, acabou o culto. Eu disse, vou chamar esse irmão. Chamei ele, irmão, senta aqui, pode falar a verdade. Tem coisas erradas na tua vida, você vai falar a verdade agora. Ele abriu o coração e falou toda a verdade. Amém. Às vezes você vai vencer os fracos, mas o dia que você enfrentar um mais forte, você não vai vencer, irmão. Você às vezes vai tomar uma surra do diabo, isso é vergonhoso para o crente. Que vida você está vivendo? Aquele demônio dentro daquela igreja disse para Jesus, eu sei quem tu é, lê comigo, versículo 24. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos? Olha só, bem sei quem tu és o santo de quem? Ou seja, o demônio disse, eu sei que tu anda com Deus, eu sei que lá fora tu faz coisas certas, eu sei quem você é, eu tenho te observado, eu tenho observado quem você é dentro de casa. Olha para o irmão do lado e diga, para de falar mal dos outros. Amém? Pare de reclamar. Pare de ser a Maria fofoqueira, que sabe tudo da vida de todo mundo. Você acha que vai entrar no céu desse tamanho com essa língua aí? Eu vou ter que fazer a campanha e cortar metade aqui. Amém? Irmão, sério, isso não é brincadeira. O diabo sabe quem você é. Não leve a sua vida cristã na brincadeira. Você tem que levar a sua vida espiritual a sério, andar com Deus. Se você está nesse culto aqui hoje, pastor, eu ainda estou fumando, eu ainda estou bebendo, eu não sou dizimista, eu não me batizei. Pastor, eu estou até no adultério. Hoje é o dia de você parar com isso. De você levar a vida com Deus a sério. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Mas você tem que levar sua vida com Deus a sério. Às vezes você está até de conversa no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, com outra pessoa e você é casado ou casada. Você tem que cortar isso agora. Você tem que parar com isso antes que você caia, antes que você erre. Aquele demônio diz, Jesus, eu sei quem tu é, Jesus. Tu está andando com Deus, irmão. Você acha que o diabo não sabe quem você é? O diabo sabe quem nós somos, o que fazemos. As conversas que você tem, o que você olha no seu celular quando está só você. Aquele vídeo que você baixou. E você já olhou umas 3 vezes esse mesmo vídeo. Você acha que o inimigo não sabe, irmão? Às vezes você vai orar e vai dizer, sai. O diabo vai dizer, eu não saio. Porque às vezes nós não estamos levando nossa vida com Deus a sério. Você precisa levar. Vamos no livro de Atos.
Você vai ver aqui que não é só usar o nome de Jesus. Não, pastor, mas daí eu peço perdão. Eu oro em nome de Jesus, o mal sai. Não é assim, irmão. Atos capítulo número 19. Vai para frente, você está em Marcos, você vai seguir a sua Bíblia. Lucas, depois vem João e depois vem o livro de Atos, capítulo de número 19. Atos capítulo 19. Todos encontraram? Se precisar de ajuda, os ministros, obreiros vão ajudar você. Pastor, eu preciso. Pode chamar eles, eles te ajudam. Pega uma caneta, você vai sublinhando o que eu estou te mostrando aqui, que é muito importante na Bíblia. Quem é que vai levar a vida com Deus a sério? Diga amém. Se tiver algo errado, hoje é o dia de parar com o que está errado e se consagrar mais, orar mais, buscar mais, chegar mais perto de Deus, irmão. Nós precisamos. Vamos lá? Atos capítulo de número 19. Todos acharam? Podemos ler, comece comigo no versículo 11. E olhe só o que diz o texto da Bíblia Sagrada. Atos 19, versículo 11, queridos. Leia com o pastor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais, olha o que a Bíblia diz, se levavam do seu corpo para quem, queridos? Aos enfermos. E olha o que acontecia. As enfermidades fugiam e os espíritos malignos faziam o quê? Saíam. As pessoas, elas levavam objetos até o apóstolo Paulo para ele consagrar. Por exemplo, a pessoa pegava uma roupa, um avental, um cachecol, se existisse gravata, levava uma gravata. O Paulo consagrava e apresentava a Deus. Depois ele entregava para a pessoa de volta aquele avental, aquela peça de roupa. Ali é uma explicação que o Lucas está dando, eram objetos, mas para as pessoas entenderem. E daí quando a pessoa colocava aquele lenço sobre um doente, o doente ficava curado. Se era uma pessoa que estava endemoniada, às vezes ninguém conseguia expulsar. Por exemplo, Paulo consagrou lá, colocava aquele objeto, o lenço, o avental, sobre o endemoniado, diz que o demônio saía, a pessoa ficava liberta. Então Deus começou a fazer milagres. E haviam alguns judeus, religiosos, importantes na religião do judaísmo, eles eram importantes. Eles viram Paulo expulsando demônios. Ah, é assim? Então é só falar essas palavras mágicas? Sai em nome de Jesus? Ah, então tá bom. E olha o que eles resolveram fazer. O versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso, eles eram 7 filhos de Seva. Quem é esse Seva aí, pastor? Quem eles eram? Judeu. Ele era o principal de quem? Uma pessoa importante, conhecia o Antigo Testamento, sabia todos os dogmas e o que tinha que fazer segundo a religião do judaísmo. Aí diz mais o 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse. Olha o que o demônio falou, todo mundo lê comigo. Eu conheço a quem, pessoal? O demônio disse, eu sei quem é Jesus. Olha isso aqui é as palavras do demônio, olhando para eles falando, o que mais? Eu conheço a quem? Paulo. Agora olha a pergunta do demônio. Mas vós, quem sois? O Espírito disse, vocês não têm autoridade para me expulsar. Eu não saio. Às vezes dá certo com um fraquinho, mas quando pegar um demônio mais forte, às vezes a pessoa vai passar por uma dificuldade. Por quê, pastor? Porque não está levando a vida com Deus a sério. E o diabo sabe quem você é. Ele sabe que tipo de crente você é. Você acha que o mundo espiritual não existe, que o demônio não está te observando? Seja um crente de verdade. Quando você botar o seu pé na casa dos seus familiares, o demônio diga, eu vou ter que sair, porque chegou o fulano aqui. Amém? Quando você chegar numa cidade, o demônio disse, meu Deus, eu estou frito. Agora chegou o fulano de tal aqui. Uma vez aconteceu com um pastor amigo meu, chegou numa igreja, manifestou o demônio disse, puxa. E aquele demônio saiu daquela igreja e foi expulso. Ele disse, olha, eu venci quem estava aqui antes de ti. Quem estava antes de ti não conseguiu me vencer, eu venci. Mas esse pastor conhecido meu foi lá e derrotou esse demônio. Amém? E é verdade, a pessoa que estava antes desse pastor, a igreja estava uma derrota, um fracasso, irmão, não é ninguém. Cada vez os cultos diminuindo mais. E o demônio manifestou e disse para esse pastor que chegou, eu venci quem estava aqui. Mas o demônio perdeu para esse pastor, porque sabia quem ele era. Tem que acontecer isso com você, irmão. O demônio diz, eu vou ter que soltar o filho do fulano,
Porque o fulano serve a quem? A Deus. Porque sabe que se mexer com a sua família vai levar fogo. Quem está entendendo, diga amém. Só que você tem que pagar um preço, aqui não acontece de graça. E olha o que o demônio fez no 16, olha só. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, se assenhorou de dois, pôde mais do que eles de tal maneira, olha que vergonha, que nus e feridos, o que eles fizeram? Fugiram daquela casa. Uma vez aconteceu, tinha um pastor que estava expulsando os demônios, e ele expulsando lá e tal. Bem antigamente você fazia uma oração, irmão, num culto assim com 100 pessoas, 80 caíam endemoniados, 20 ficavam bem. Antigamente, você bota muitos anos atrás, né? Tinha poucas igrejas também, muita gente manifestando. E daí o pastor estava orando, expulsando os demônios assim naquela igreja. E daí, daqui a pouco, manifestou outro lá e um estava manifestado amarrado. Demônio, fica aqui. Teve que chamar o rapaz que tocava o teclado. Fulano, vem aqui, ajuda aqui. Segura esse demônio enquanto eu vou lá expulsar o outro e já volto. Era pouco obreiro naquela fase, era difícil. E daí o irmão do teclado ficou, o pastor foi. O demônio olhou para ele e fez assim: dele eu tenho medo, mas de ti não. Amém? Então, e olhou para aquele rapaz ainda e disse: olha, o demônio tal vai te pegar. Porque tinha um demônio rondando aquele rapaz para ele cair no pecado. E ele estava quase no pecado já. Amém? O diabo sabe quem você é. Irmão, ande com Deus. Leve a sua vida cristã a sério. Olha, não importa como é que você entrou nesse culto aqui hoje. Mas você tem que sair daqui para levar Deus a sério. Porque Deus está falando contigo que as coisas espirituais não são brincadeiras. Eu quero que você vá comigo no mesmo evangelho de Marcos, agora é o capítulo 9. E eu quero que você preste atenção no que você vai ler comigo. Agora eu vou te mostrar algo mais importante. Você vai dizer: ah, pastor, eles não expulsaram porque eles eram judeus. Irmãos, Marcos 9. Eu vou te mostrar que 9 discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio. 9 discípulos. Quem eram eles, pastor? Ali estava o Levi, ali estava o Judas Iscariotes, o outro que não era Iscariotes. Ali estava o Filipe, o Bartolomeu, o Alfeu, o Tadeu. Ali tinham vários discípulos. O Tomé, você deve lembrar do Tomé, que já falou de Tomé? Você já ouviu falar? Estavam vários ali. Estava o André, mas não expulsaram. Outros discípulos. Tinham muitos discípulos, além dos 9 apóstolos. Não expulsaram aquele demônio. Então não basta você estar na igreja. Você tem que levar a vida com Deus a sério. E é isso que Jesus falou para aqueles 9. Marcos capítulo 9. Você vai começar comigo agora no verso 17. E um da multidão, respondendo, disse: mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem o espírito o quê, pessoal? Mudo. E este, onde quer que o apanha, faz o quê? Despedaça. Espuma. Arranja os dentes. E vai secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem. O que diz a Bíblia? Marque com a caneta. O que aconteceu? Não puderam. E eles eram discípulos. E eles mandaram embora, usando o nome de quem? Então tem um segredo. Não é só usar o nome. É quem está usando esse nome. E isso você tem que começar a levar a sério na sua vida espiritual. Pastor, o que eu tenho que fazer? A gente tem que começar a orar mais. Olha o que diz o 19. E Jesus respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Agora vamos pular para a parte que Jesus expulsa, que é o 25, tá? Porque agora ele vai falar com o Pai. O 25 diz: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos, quem é esse discípulo, pastor? 9 discípulos, não esqueça disso. Lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E ele disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com o que, pessoal? Oração. E é isso que você tem que botar no coração: orar mais, jejuar mais, buscar mais e conhecer a Bíblia. Deixa eu perguntar aqui, quem é que já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez?
Poucos. Tem que começar a ler mais, irmão. Toda a Bíblia você tem que ler mais. Amém? Pastor, mas quem é que expulsou o demônio? Os outros 3 que estavam com Jesus. No mesmo Marcos, vai para o versículo 2. Olha o que aconteceu numa noite anterior a esse caso. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Pegou 3. Quantos discípulos ele tinha? 12. Então 9 ficaram embaixo do monte, 3 subiram o monte. E os levou a sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Agora vamos ler o 9, depois eu conto a experiência que eles tiveram. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem e o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse da onde? Preste atenção. Os 3 subiram o monte, passaram a noite em jejum e oração se consagrando. Quando eles descem do monte, estão os outros 9 lá que não expulsam. E eles com Jesus, na hora expulsam o demônio. Irmão, você tem que levar a sua vida espiritual a sério. Quem está entendendo, diga amém. O diabo sabe quem você é e sabe se você pode ou não pode. Eu me lembro um caso, irmão. Eu devia ter uns 20 anos de idade. Isso fazem 15 anos atrás, hoje eu tenho 35. Eu era pastor de uma igreja recente, era a minha primeira igreja, eu recém estava começando a igreja. Eu tinha pouquíssimos obreiros. E daí o que aconteceu? Um dia eu estou na limpeza. Tinha poucos obreiros, eu estava lá de bermuda, camisa, limpando a igreja, jogando água. Nós todos limpando, era cadeirinha branca, plástica. Nós limpando, eram muitas cadeiras, 100 e poucas cadeiras, até se limpar todas demorava. E nós limpando, nem sei se não eram umas 200 cadeiras, eram muitas cadeiras. E nós limpando, daqui a pouco alguém bate na porta da igreja. Aí eu falei, vamos dar uma olhada aí, pessoal. Eles abriram a porta, era uma pessoa que eu nem sei quem era, nem conhecia. Pastor, seu pastor? Eu falei, eu sou o pastor, estamos precisando de ti. Eu falei, o que houve? Tem uma pessoa manifestada lá dentro de uma casa, lá quebrando tudo, batendo em todo mundo, e já veio o pessoal da igreja, nem vou falar o nome das igrejas, igreja Y, igreja Z, igreja não sei o que, igreja tal, e ninguém expulsa o demônio da mulher. Pode ir lá. Já tinham chamado todo mundo. Falei, olha, vamos lá, botei meu chinelo, amém. Peguei, vamos lá, irmão. Quando eu cheguei, realmente, estava lá a mulher. E falava um monte de coisa, e tal. Já tinha parado de bater, porque o pessoal saiu e deixaram ela sozinha dentro de casa, lá e estava endemoniada, bem maluca. E estava todo mundo falando em línguas, gritando, e blá, 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 e ninguém expulsava. Eu, nossa. Falei, pessoal, faz favor, chega todo mundo para o lado, então, deixa que eu vou entrar. Aí eu entrei. Estava lá a mulher, e não sei o que e tal. Daqui a pouco o demônio olhou para mim e falou, eu só saio daqui se tu me der um champanhe. Estou falando sério, irmão, não é brincadeira. E o demônio ia para um lado e para o outro, e a mulher e tal. E falou sério para mim, ele me disse, se tu me der um champanhe eu saio, se tu não me der eu não vou sair. Falou para mim já quando me viu. Eu falei, demônio, em nome de Jesus, você está amarrado agora. Você vai parar o corpo dessa mulher, botei a mão na cabeça e como virava os olhos, a mulher e tal. Agora, quando eu der a ordem, você vai pegar o que é seu da vida dessa mulher, vai embora. Ela virou membro da minha igreja e a irmã dela também. Expulsei o demônio dela, graças a Deus. Amém? Ela virou membro da minha igreja, a irmã dela virou membro da minha igreja. Ali ganhamos, graças a Deus, umas pessoas para Jesus. Só que o diabo sabe quem você é. E você tem que levar a sério a sua vida com Deus, irmão. Comece a fazer jejum. Pastor, não consigo. Então faz de manhã. Sabe, você jantou à noite, acordou no outro dia, só tome água. Vai até o meio-dia. Deus, vou fazer um jejum, vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou buscar. Você nunca sabe quando vai vir um desafio. Veio esse, mas eu já passei por vários na vida. Um dia, um culto, eu estava lá no meu jejum, orando a Deus. Eu sempre faço um jejum por semana, pelo menos o dia todo. E eu estou lá, daqui a pouco alguém bate na porta. É os obreiros. Pastor, por favor, você precisa descer. Eu falei, o que houve? Era uma igreja, o escritório no segundo andar, no mezanino. Você vai ter que ir lá orar. Por quê? Porque tem um demônio, ninguém expulsou. Ou seja, todos os obreiros oraram, ninguém conseguiu, irmão. Você tem que estar bem com Deus. Você nunca sabe quando você vai enfrentar aquele que é mais forte, que não é às vezes o pequenininho, aquele fraco. Eu me lembro um dia que uma mulher com 1,50 m de altura, irmão. Eu tenho 1,80 m, a mulher tem 1,50 m. Hoje eu até emagreci um pouco, eu estou pesando 80. Mas aquela mulher, eu fui orar, irmão, ela me pegou pelos braços e botou minha cabeça quase que encostando no mezanino. Tinha um mezanino assim no fundo da igreja. E ela me levantou, quase que eu botei a cabeça no mezanino. Aquele demônio me deu um olhar que eu nunca vi na vida. Porque ela abriu os 2 olhos. E ela me segurou, não tinha nem força para me mexer. E ela pegou o nariz dela, encostou no meu, mas o olho dela, ela grudou no meu olho, irmão. Eu nunca vi um olhar daqueles na minha vida toda. Quando aquela mulher abriu os olhos e olhou dentro do meu olho,
parecia que estava olhando assim no fundo da minha alma, irmão. Parecia que estava entrando assim no fundo da minha alma o olhar daquela mulher, e ela manifestada e falava umas palavras que eu não sei te falar. Muito engraçado, assim, uma voz que não era feminina. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Só eu aqui, meu Deus. Amém? Sabe o que eu fiz? Você tem que ler a Bíblia e conhecer a palavra. Eu peguei os meus olhos, já que ela olhou, eu falei, eu vou olhar no dela também. Peguei, olhei fundo e olhei bem sério para ela e falei, Satanás, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus não anda no pecado e o maligno não toca. Eu não estou em pecado, você não pode tocar em mim. Ela vai me soltar agora no chão. E ela pegou e me largou. E eu falei, a palavra diz isso, aquilo, agora você está amarrada. Ela ficou amarrada. Eu falei, agora eu vou te expulsar. E peguei e expulsei o demônio dela. Amém? Então você precisa levar a sua vida a sério. Os discípulos não conseguiram expulsar. Pô, pastor, eu estou com uma luta lá, eu não consigo vencer. Será que não está faltando jejum? E oração? Pastor, eu estou com uma doença e eu não fico curado. Será que não está faltando buscar mais? Eu estou com um familiar lá que não é salvo. Pague o preço. Faça um propósito. 40 dias todas as manhãs, desde que você acordar até o meio-dia, você vai fazer um jejum. Quem é que quer vitória, diga amém. Mas você vai ter que pagar um preço. E você vai orar. Você vai buscar Deus. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Leia comigo, versículo de número 28. E então, entrando em casa, você precisa desses momentos, só você e Deus. Que você fala com Deus, Deus, por que o meu casamento não muda? Deus, por que a minha vida financeira não vai para frente? Nesse momento a sós é que eles falaram com Jesus, que você tem que entrar lá e dizer, Deus, por que eu não abandono esse vício? Deus, por que o meu filho não se converte? Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Você precisa desses momentos que é só você e Jesus, que você vai falar com ele, Deus, o que eu tenho que fazer para vencer essa luta, Deus? Para vencer essa batalha, Deus vai falar com você. Comece a orar, comece a buscar. Às vezes não é na primeira oração, às vezes não é no primeiro dia de jejum, não é na primeira campanha, no primeiro propósito, mas é ao longo do tempo. Você vai fazendo propósito, você vai jejuando, você vai se fortalecendo, você vai chegando mais perto, até o momento que Deus vai revelar para você. E olha o que Jesus falou para eles, leia comigo, versículo de número 29, e disse, esta casta não pode sair com o quê, queridos? Ou seja, ele disse, não tem outra coisa. Não importa o que você fizer. Você vai ter que usar essas duas armas combinadas. Quais são? A não ser oração e o quê? Então Jesus disse, se você tivesse subido o monte ontem, tivesse passado a noite em oração e jejum comigo, como Pedro, Tiago e João passaram, vocês expulsariam. Vocês não expulsaram porque preferiram ficar dormindo, jogando carta, conversa fora, olhando série do Netflix. Preferiu ficar perdendo o teu tempo com o que não é importante. E deveria ter tirado o tempo para buscar quem? A Deus. Busque. Você não sabe o dia que vai surgir no teu caminho uma grande batalha. E o bom é você estar preparado. Para que quando essa batalha vier, você seja vencedor e não seja envergonhado. O diabo sabe quem você é. E a pergunta é, quem você é? Quando as luzes se apagam, quando o culto acaba, e quando você sai por aquela porta. Não adianta ser de Deus só aqui dentro. Lá fora, você também tem que ser de Deus. Vamos ficar de pé para orar. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.